A polícia do Rio Grande do Sul tenta descobrir a identidade de 2 crianças que foram sacrificadas no ritual satânico. 3 suspeitos foram presos. O templo satânico funciona nesta casa, em um bairro afastado de Gravataí, na Grande Porto Alegre. O portão segue fechado desde que o suposto líder da seita foi preso na semana passada. A única movimentação é da responsável por tratar os cachorros, que não quis comentar o caso. A principal linha de investigação aponta que o bruxo preso é suspeito de sacrificar 2 crianças dentro do templo. 2 homens encomendaram um ritual macabro e pagaram R$25 mil pelos sacrifícios. Eles também estão detidos. As identidades não foram reveladas. 2 mortes, na verdade, cruéis aqui de 2 crianças inocentes, num ritual satânico aí, em busca de uma dita prosperidade econômica em uma determinada família de Novo Hamburgo. A suspeita da polícia é de que os corpos encontrados esquartejados em Novo Hamburgo em setembro do ano passado sejam das crianças sacrificadas. A perícia revelou que as vítimas eram 2 irmãos, um menino e uma menina. Sem identificação nos cadastros brasileiros, uma das hipóteses é de que as crianças sejam argentinas e tenham sido trazidas por um argentino discípulo do bruxo. O próximo passo é exatamente esse, é tentar identificar quem são essas crianças, né? De onde pode ter ocorrido esse desaparecimento ou esse sequestro. As investigações continuam para localizar. É real que a Madonna é ocultista? Não só ocultista, ela é uma irmã nossa, ela é uma maga brilhante, uma cabalista excepcional desde os anos 90, tá? Ela já se pronunciou sobre isso inúmeras vezes, em entrevistas, em depoimentos, não sei qual que é a surpresa de vocês. Dentro da nossa tradição salomônica, cabalística, ela é chamada de Esther. Ela foi consagrada ainda nos anos 90 como Esther. Ela nem gosta que nós do meio chamemos ela de Madonna. Para nós ela é Esther. Esther em referência à própria deusa Ishtar da Mesopotâmia e também porque na Kabbalah, na cultura judaica, no idioma hebraico, Esther significa estrela. Nas suas artes, nas suas expressões artísticas, Madonna sempre traz uma referência a um arquétipo de uma divindade feminina da Mesopotâmia. Essa, por exemplo, diretamente relacionada com Ishtar. Ela sempre está usando também a sua Kut Hashani, a sua pulseira vermelha aqui no pulso esquerdo. Bom, até alguns anos atrás, né, quando eu acompanhava a vida dela, ela não fazia shows aos sábados por conta da energia do Shabbat, desse dia, uma energia, um dia sagrado para nós. E ela está sempre visitando o Kabbalah Century, né? Ela, inclusive, é uma das patrocinadoras, das incentivadoras ali do projeto. Eu já tive a oportunidade de assistir aulas do rabino cabalista dela, que é o Philip Berg. Genial. Realmente. Ela tem um símbolo sagrado para nós, tatuado no seu pulso, que é Etz Haim, a árvore da vida, né? Da Kabbalah, desde a Kabbalah loriânica. Um símbolo de muita energia, de muita sabedoria espiritual, tem as 10 sefirot, e ela aparece em algumas apresentações tampando o olho esquerdo, como muitos artistas, né, que vocês levam para teorias da conspiração, né? A gente tampa muito o olho esquerdo, os artistas também, existem alguns rituais que nós também tampamos o olho esquerdo, porque o olho esquerdo é Ain Hara, o olho mau, o olho da má inclinação. Então, geralmente ela tampa, até com tapa-olhos, é bem presente isso na comunicação artística dela. Ela brinca muito com o ocultismo nas suas músicas, às vezes até de forma pejorativa. Ela tem uma música chamada Illuminati, onde ela faz essa brincadeira com a ignorância das pessoas que não entendem muito do assunto. E ela é um ser humano formidável, incrível, com muita energia espiritual. E não, gente, somos esotéricos, não temos nada a ver com satanismo, inclusive eu processo quem me associa com satanismo, hein? Fica a dica aí para quem vai compartilhar o vídeo. Então ela é super do bem, tem uma presença magnânima e é super esotérica. Quisera eu ter a oportunidade de entrevistá-la, faria perguntas mais inteligentes. Saudações a quem vai curtir o show da Esther, Madonna, e até a próxima. No Velho Testamento não tem diabo. Já pensou nisso? Que não tem diabo? É mesmo. Então, se é para castigar o povo egípcio, é Deus mesmo que castiga. Sim. Mas no Novo Testamento, Deus é tão bom, tão bom, Teve tão que bom fazer o contraponto. Para castigar você precisa de um diabo. Pois é. A construção desse diabo no Novo Testamento, ela é inspirada na cultura persa, que tem Ormuz e Ahriman. Tinha um Deus bom e um Deus ruim, que é o maniqueísmo. Ela é inspirada naquele caldeirão cultural, quando Jesus chega. Naquela época, os judeus já tinham saído do Egito, já tinham passado pela Babilônia, já tinham sido libertos pelos persas, estavam sob o jugo do romano.
Os romanos falavam ali, então, falavam latim, falava grego. Na Babilônia se falava aramaico, diz que Jesus falava aramaico, que era a linguagem do povo. E a raiz judaica fala o hebraico. Era um caldeirão cultural muito grande. Então, Deus e o diabo, ele é ressignificado no Novo Testamento numa colcha de retalhos de muitos valores. E esse diabo, ele é inventado, ele é criado. Lúcifer não existe na Bíblia. Lúcifer tem uma passagem que fala de Nabucodonosor, que diz como você caiu, estrela da manhã. E aí São Jerônimo escreve a Vulgata. Quando ele traduz a Vulgata, ele coloca lá: a luz da manhã, o mais iluminado é Lúcifer. Isso não é um alguém, isso é uma maneira de se referir a alguma coisa, né? Então, esse diabão, ele foi criado por uma ideologia religiosa política de conversão. Porque aquela igreja, ela é parceira do Estado, é uma igreja romana. Roma está dominando. Tem que criar algum castigador, né, para isso. E esse castigador, ele entra com uma ferramenta ideológica de controlar o povo. É o medo, né? Gerar o medo para controle, né? Você está dominando muitos povos que pensam diferente. Aí você dá uma ideologia de terror para todo mundo ficar obediente. E se não tiver obediente, manda uma inquisição para lá. Sim. É uma ferramenta antiga. Então, hoje, na mente de muitas pessoas, ainda existe uma inquisição. Sim. É sobre isso. E se a gente está num país onde há um racismo religioso, um preconceito em razão da etnia, da origem africana ou de influência africana nas pessoas, então quem mais sofre esse preconceito hoje são as tradições que têm uma influência afro. Olá, bom dia, tudo bem? Aqui quem vos fala é Oliveira. Irei continuar a leitura da Escola Sabatina, o Grande Conflito. Hoje é dia 31 de maio de 2024. Deve ser agora por volta de 7h10 da manhã, desse dia chuvoso, nublado. O estudo eu parei ontem, na segunda-feira. E hoje eu vou começar a leitura na terça-feira, 28 de maio. A Escola Sabatina, né? Do Grupo Adventista. A Escola Sabatina. Você querendo comprar, vai no Google, pega o telefone da Casa Publicadora Brasileira, CPB, Casa Publicadora Brasileira. E lá você faz o pedido. O seu cartãozinho de crédito pode assinar até por 1 ano. Tá certo? Ou procure uma igreja adventista perto da sua casa aí e vocês podem pedir a ele o livro. E se eles estiverem lá, eles te dão também a Escola Sabatina. É difícil de ter. É quase impossível, mas vai que tem. Ainda mais essa aqui que já está chegando no final. Mas vamos lá. Vou começar a leitura. Essa leitura aqui, ela está alicerçada no livro de Oséias. No livro de Oséias, capítulo 4. Deixa eu só achar aqui. Oséias, capítulo 4. E está escrito assim em Oséias, capítulo 4. Está escrito assim: ouve a palavra do Criador, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento do Criador. Isso é o que está aqui falando em Oséias, capítulo 4. Então a página 66 está alicerçado em cima de Oséias, capítulo 4. E a literatura começa assim:
sábado e a lei. Sábado e a lei. Sábado e a lei. Pergunta número 4. Qual é a relação entre a criação, o sábado e a lei do Criador? Vamos lá em Apocalipse capítulo 14. Mas antes, vamos orar? Eu geralmente oro antes de começar o vídeo, mas para não parecer que é uma coisa carnal, a partir de agora eu vou orar, tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Amado Pai, através de Salvador, pedimos agora, em alto som, que venha perdoar todo pecado que cometemos contra Ti e ao próximo. Nos ensine cada vez mais a sermos melhores e que através do Teu Espírito Santo, Pai, nos convença e nos ensine. Obrigado, Pai. Também estenda minhas orações para meus filhos, filhas, netos e netas, Pai. Não sei o que eles estão fazendo agora, não sei o que está acontecendo, mas eu creio que Tu o guardastes. Aonde estiver agora, minhas filhas, meus filhos, minhas netas, meus netos, põe anjos acampando ao redor e eu te peço, preencha-os cada um com Teu Espírito Santo, fazendo cada um deles enxergar o quão bom é de servir. Obrigado, Pai. Assim seja, eu te peço através do Salvador, assim seja. Então, gente, vamos lá. A pergunta está assim. Qual é a relação entre a criação, o sábado e a lei do Criador? Aí está pedindo para buscar em Apocalipse 14, 6. Vamos ler? E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Ontem, quando eu li domingo e segunda, sábado, domingo e segunda, eu já tinha explicado que o evangelho eterno não é Marcos, Lucas, João, Pedro, Apocalipse, Gênesis, não. O evangelho eterno é a proclamação da lei. A lei ela vai ser proclamada dia e noite, embora a Bíblia fala que lá não haverá noite. Mas é forma de explicar para você entender. E para você que não quer acreditar nisso, é só você entender o que aconteceu no Jardim do Éden e o que aconteceu antes do planeta existir. Antes do planeta existir, para Satanás ser julgado como um ser corrupto, e ainda que corrompia os outros, tinha que existir um parâmetro, tinha que existir uma lei. E quando Satanás, lá no Jardim do Éden, abordou a Eva, ela fez Adão perder a salvação junto com ela. A Eva fez Adão perder a salvação junto com ela porque ela quebrou a lei. Então, quando se fala do Evangelho Eterno, aqui está falando sobre a proclamação da lei, porque isso aí vai ser uma coisa que nunca será esquecida. Que todos aqueles que são salvos têm a lei na sua mente, na tábua do seu coração, que significa mente. Então, eu estou de novo explicando isso, que o Evangelho Eterno nada mais é do que a própria lei, e não é esse negócio de Marcos, Lucas, Mateus, João, Tessalonicenses, Oséias, Salmos, não é nada disso. É a lei. A proclamação do eterno Evangelho é a lei. É a lei do que o pecado causou, que foi a co-eternidade de Cristo. Isso é, o Salvador, até o
dia que ele foi gerado em Maria, ele era eterno. O Salvador, até o dia que ele foi posto na cruz, ele era eterno. Mas a partir do momento que ele foi à cruz e morreu, ele deixou de ser eterno. Ele passou a ser coeterno. Então, quando você vê as coisas absurdas que o Salvador teve que passar por minha causa, por sua causa, você fica assim, ó, porque ele deixou de ser eterno. Ele experimentou aquilo que ele não tinha culpa, que é a morte. O tempo passou a existir, a morte passou a existir por causa do pecado. Então, quando você fala que Cristo ele morreu por causa do pecado, é porque ele passou a ser pecador. Porque só morre e só vive nesse relógio, nesse tempo, quem é pecador. Todos que não são pecadores são eternos. Os anjos são eternos. O Criador é eterno. Os 144 mil serão eternos, porque nenhum deles conhecerão a morte. Mas todo aquele que for pecador conhecerá a morte, porque a morte é algo dado a quem tem pecado. É uma matemática difícil de raciocinar, mas a relação é essa. Ele não é mais eterno, ele foi eterno, ele deixou de ser eterno a partir do momento que ele morreu. Por isso que quando você fala que ele é Deus, 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 isso é um paganismo, porque o Criador ele é eterno. Ele não é coeterno. Não há pecado no Criador. E Cristo se fez pecador. A Bíblia fala que ele vai ser o nosso ancião. Ele vai ser o nosso sumo sacerdote. É ele que vai ministrar o templo celestial para os salvos. Agora, por que escreveram que ele é Deus na Bíblia, como tem algumas Bíblias que citam que ele é Deus? Não sei. Até porque nenhum apóstolo seria louco de quebrar o segundo mandamento. Mas essa é uma outra conversa, tá certo? Vamos também em Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Versículo 11. Versículo 11. E fala assim: digno és, o Criador, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Digno és o Criador de receber toda a majestade. Glória, já expliquei também no vídeo passado, que é uma formalização pagã de uma deusa grega. E também significa rosto, tá? Glória significa rosto, face. Vamos em Gênesis capítulo 2. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Estou passando mal. Orem por mim, gente. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Aqui está falando sobre o sétimo dia, mas vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo o Criador acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o Criador o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Criador criara e fizera. Êxodo capítulo 20, versículo 8, também é sobre a lei.
Êxodo capítulo 20, versículo 8 em diante. Lembra-te do dia 7º para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o dia do descanso, o dia do Criador. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Criador os céus, a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Criador o dia 7º e o santificou. A criação fala do nosso valor aos olhos do Criador. Não estamos sozinhos. No universo, o enredo científico comum da origem da vida reivindicado pela mídia e pela cultura popular, apresenta uma visão incompatível com o relato bíblico em todos os sentidos. Estamos aqui porque o Salvador nos criou. Olha, é triste eu ter que ler isso, mas o Salvador não me criou nada, quem me criou foi o Criador. Mas vamos lá. Ele é digno de nossa adoração, não apenas porque nos criou. Não, o Salvador não me criou nada, quem me criou foi o Criador. Mas também porque nos redimiu. Criação e redenção estão no centro de toda a verdade, de toda a verdadeira adoração. Portanto, o 7º dia é vital para entender o plano da salvação. O 7º dia fala de cuidado, de um Criador e do amor de um Redentor. No fim da semana da criação, o Criador descansou na beleza, majestade do mundo que havia feito. Ele também descansou como um exemplo para nós. O sábado é uma pausa semanal para louvar aqueles que nos fez. Ao adorarmos no sábado, abrimos o coração para receber a bênção especial que ele colocou apenas nesse dia e em nenhum outro dia. O sábado aponta para o Criador que nos amou demais, para nos abandonar quando nós afastamos de seu propósito para nós. É um símbolo eterno do descanso nele, um sinal especial de lealdade ao Criador. Ezequiel capítulo 20. Vamos lá? Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Versículo 12 ao 20. Fala também sobre a lei. Eu não sei se minha voz está baixa, mas fala sobre a lei. Vamos lá. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 ao 20. 12 em diante. E também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Criador que os santifica. Mas a casa de Ardim se rebelou contra mim. Pronto. Mas a casa de Ar
se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, um homem viverá por eles. E profanaram grandemente o meu sétimo dia. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí, nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos: no deserto não andei nos estatutos dos vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Criador. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os, e santificai os meus sábados, e santificai o sétimo dia, e servirão de sinal entre eu e vós, para que saibais que eu sou o que sou. Eu vou só ler esse livro de terça-feira aqui, que eu não estou muito bem não, vou tomar meu remédio. E talvez eu vá no médico ali para ver o que está acontecendo. Vamos lá. É um símbolo de descanso, não de obras, da graça, não do legalismo, de segurança, não de condenação, de dependência, para a salvação, não de nós mesmos. O descanso do sétimo dia é o descanso nos braços daquele que nos criou, nos redimiu e voltará para nos buscar. Olha, a igreja adventista cada vez mais está trinitariana, a igreja adventista cada vez mais ela está se igualando, se comparando às igrejas da Assembleia de Deus, Nova Vida, Universal. Ela quer, de qualquer maneira, ser reconhecida pela Igreja Católica. Por isso que a maçonaria entrou em peso na igreja adventista. É uma pena eu ler isso aqui. É uma pena, é um horror. A mensagem do Criador para o mundo no tempo do fim, apresentada em Apocalipse 14, chama as pessoas a descansar em seu amor e cuidado. A cada sétimo dia, chama-nos a lembrar-nos daquele que nos criou e dar-lhe glória. Eu também não gosto de falar glória. A guarda do sétimo dia também é um elo entre a perfeição do Éden e a glória dos novos céus e da nova terra. Isso nos lembra que um dia os esplendores do Éden serão restaurados. Os adventistas têm sido acusados de legalismo por causa da guarda do sábado. Sendo que o sábado, simbólico da redenção e justificação pela fé, porque as pessoas pensam que estamos tentando forçar a entrada no céu em razão da observância do mandamento. Vamos lá. Eu não sei se eu vou fazer hoje outro vídeo, porque realmente estou passando mal.
Mas deixa eu fazer uma explicação aqui sobre essa questão do sábado. Do sétimo dia, né? Sábado significa dia de Saturno. Então é Shabá, ou Shabbat. Eu não sei falar porque eu falo Shabá. Mas se for Shabbat, ou Sol, ou o Sol for diferente, porque eu não sei falar. Não sei falar hebraico, não sei falar aramaico. Eu sei muito mal falar português. Mas vamos lá. O dia de descanso, ele é bastante simples. O dia de descanso, ele vai ser introduzido novamente no mundo. Isso é bíblico. Está na Bíblia. Sendo que, o que acontece? Como a lei ela vai ser de novo relembrada a todos, e todos terão reconhecimento da lei, aceitando a lei ou não, isso é claro. Agora, por que a igreja adventista ela quer de qualquer maneira ser posta igual às outras, eu não sei. Já é trinitariana há anos. Agora está falando que Jesus é Deus. Agora está falando que Jesus fez o próprio homem. Agora tá... Então ela está com paganismo igual às outras. E quando você fala isso, as pessoas não aceitam. Elas não conseguem observar que a igreja adventista não é mais diferente. Está igual. Está igual a católica. Está igual a Assembleia de Deus. Está igual a Nova Vida. Está igual a Testemunho de Jeová. Está igual. Está igual. A única diferença é que ainda prega o sábado. A única diferença é que ainda faz as pessoas lembrarem da lei. É só isso. Mas o resto está tudo igual. Dia de sábado, na igreja adventista, você vê festa de tudo. Um dia que era só para estudo, já que a igreja não abre dia nenhum da semana, lá era para começar às 8 da manhã, acabar meio-dia, só de estudo e pregação. Mas aí inventam festa de escoteiro, dia das mães, dia da mulher, dia do homem, dia disso, dia daquilo. No sábado. A pessoa já não vai a semana toda na igreja. Aí quando vai no sábado, porque consegue não trabalhar no sábado, por algum motivo, chega lá, é obrigado a ver o quê? Festa. E festa que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí você senta no banco, você ri um pouquinho, porque você quer socializar, porque ele tá... tem pessoas que têm um nível de entendimento igual ao seu, mas mesmo assim eu duvido muito. O que eu vejo ali é muito religioso. E o que acontece? Quase não tem estudo. O estudo, eles dão 50 minutos para tu ler. 50 minutos, é só para ler e ler correndo. Se ele fizer pergunta e tiver a resposta, não sai da primeira página. Aí termina 11, 11h20, 11h30, todo mundo vai para casa, acabou. Aí de domingo, tu vai lá domingo à noite, ninguém vai. Já entrou numa rotina, o adventista já entrou numa rotina tão ridícula, que eles esqueceram do corpo. Eles esqueceram do simples, que é viver em união com os irmãos. É cada um na sua casa, tá bom. Aí sabe o que eu faço? Eu vou para a igreja comum. Aí eu chego lá, vou ter oração, eu só não me pulo. Não sou trinitariano, deixo bem claro para todo mundo, olha, eu não oro, não bato palma, eu não fico levantando e sentando e ajoelhando, eu não fico dando glória, eu não fico gritando, não bato, enfim. Toda igreja que eu vou, as pessoas sabem, eu fico ali, ó. Eu não faço. Ah, mas você quer ser diferente? Não, eu não faço, porque não é bíblico. Eu não peço para ninguém me copiar, eu peço para as pessoas estudarem a Bíblia e entenderem o que é certo e o que é errado. Eu estou com 49 anos, estou cheio de problemas de saúde. Às vezes eu fico aqui 2, 3 horas para 3, 4 pessoas ver os meus vídeos e não sei nem se ver todo.
Mas eu estou aqui, de alguma forma, fazendo vídeo, eu vou numa igreja ali, vou na outra igreja ali, tento pregar alguma coisa, passar mensagem. É pregação de 10 minutos, 15 minutos, quando deixam. Porque muitos já me conhecem, sabem que eu vou falar da lei, sabem que eu vou falar de coisas para ensinar a pessoa que está ali. Muitas vezes eu prego nem a lei. Eu faço a pessoa entender que tem algo de errado e ela tem que consertar o que está errado. E não deixa eu pregar. Por quê? Porque a mensagem tem que ser uma mensagem assim, ó. Eu jogo no ar e aquela pessoa que acha que é para ela a mensagem, ela pega. Se não for para ela, vai passar pro lado. Porque ninguém quer abrir a Bíblia e ensinar. Porque a Bíblia só ensina uma coisa, de Gênesis a Apocalipse. Quem tu és? Qual é o teu caráter? Quer mudar? A Bíblia te ajuda. Não quer mudar? Ela te condena. É só isso. A Bíblia fala só de caráter. A Bíblia fala de mudança. Aquilo que era mal se torna bom. E aquilo que se achava bom, vai observar, vai entender que é mal. A Bíblia é isso. A Bíblia é isso. É simples, só que ninguém quer enxergar. As pessoas querem só acreditar que viver naquele mundinho idiota, de chegar, sentar o bumbum na cadeira, ficar ali 2 horas cantando, 3 horas cantando, 4 horas dentro da igreja cantando, para daqui a pouquinho 10 minutos de pregação e todo mundo ir embora. Isso quando tem pregação, porque o cara lá lê uma coisa da Bíblia e ele sai falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que ele leu. Ele vai falar da vida dele, da vida da esposa, da vida do marido, da vida de um conhecido, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu aquilo outro. E quando você percebe, mas o que isso tem a ver com o que ele leu? Só que ninguém quer saber disso, não. As pessoas querem só uma coisa simples. Viverem a vida da forma que acham correta. Por isso que eu volto a falar de novo. Estudem a Bíblia. Busquem o Espírito Santo. Todas as religiões no mundo, todas, não estou falando só da evangélica não, estou falando de todas. Todas as religiões no mundo são filhas da prostituta. Todas as religiões no mundo estão bêbadas. Não tem nada a oferecer. Se você não buscar na Bíblia a verdade, você não sair da corrupção, Jesus não é Deus. Jesus ele não criou nada. O Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é o ato pensamento, é o pensamento do Criador em você. Se o Criador ele não põe algo em você, você não consegue fazer nada da sua vida. O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa que faz você de fantoche. Quem te dá qualquer coisa nesse mundo e quem te tira qualquer coisa desse mundo é o Criador. Satanás só pode tocar em você a partir do momento que o Criador autoriza. Por isso que você vê pessoas aí no erro um tempão, no Edir Macedo da vida, no erro um tempão. Mas enquanto ele estiver fazendo a obra, por causa de muitos que estão ali dentro orando, se convertendo, toda essa coisa errada que você vê a Igreja Universal fazendo, não vai ser derrubada ao chão. Da mesma forma das outras igrejas. Porque ali existem pessoas sinceras, pessoas que oram, pessoas que buscam. É igual ontem eu falando, que eu acabei cortando, falando sobre a obesidade que eu tenho, e acabei esquecendo de falar. Ontem eu falei o seguinte, que as pessoas perdem a salvação por causa de um cigarro, por causa de um copo de cerveja, por causa de uma cocaína, de um êxtase, da maconha. Porque as pessoas não querem mudar o comportamento. Basta elas pararem, basta elas entenderem, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu vou ao médico.
Eu vou mesmo. Eu estava muito pior do que eu estou hoje. Eu estava até sem poder andar. Hoje eu já ando, hoje já subo um monte, hoje eu já consigo fazer muitas coisas que eu não fazia, porque eu estava muito doente. Fisicamente e mentalmente. Mas não é doente de maluco, não. Eu estava extremamente estressado, eu estava extremamente nervoso, eu estava extremamente com a pressão alterada, eu estava até mais magro, eu estava com 120 quilos, hoje estou com 145. Não é nem pela obesidade. Só que hoje eu estou assim porque o meu combate é outro. Não é mais a pressão, não é mais as dores no corpo, porque graças ao bom criador eu consegui tratar tudo isso. E agora é a vez da obesidade, eu vou cuidar. Porque quando a pessoa quer, ela para. Quando a pessoa quer, ela para de fumar. Quando a pessoa quer, ela para de cheirar. Quando a pessoa quer, ela para de beber. Quando a pessoa quer, ela deixa de ser homossexual. Tem um homem aí na internet, eu não sei o nome do cara não, eu não vou ficar olhando nisso não, porque me dá uma agonia de ver o sofrimento dessas pessoas. Ele se diz pastor. Ele era homossexual, assumido mesmo, parece que ele tinha peito, tinha tudo. Botou silicone, botou tudo, só não fez a operação para tirar o pênis. E ele se converteu e hoje você olha para ele, tudo é um homem, só que às vezes ele ainda dá uns trejeitos, fala fininho. Porque é o que ele falou, não se muda de um dia para o outro, são anos de luta, são anos de você olhando para o espelho e falando assim, não quero ser isso. E ele ajuda muitos homossexuais a sair dessa vida. E muitos estão se convertendo. Mulheres param de ser lésbicas, homens param de ser gays. E eu fico assim olhando que cada um tem uma obra na vida. Cada um tem uma obra na vida. Quando a pessoa se dispõe a ajudar o outro, o Espírito Santo te dá a obra certa. A minha obra é falar da lei. A minha obra é fazer as pessoas enxergarem o paganismo que há dentro das igrejas evangélicas, dentro da Testemunha de Jeová, dentro da Adventista Sétimo Dia. A minha obra é essa, é uma obra muito ruim, muito dura, porque as pessoas que estão lá dentro tiram você como maluco. As pessoas olham, veem que eu não sou um cara que tem posse, aí mesmo que me reduz mais ainda. Por quê? Porque a maçonaria, o paganismo, é uma coisa muito cruel. E é isso. É isso que as pessoas não entendem. Eu te peço, vou terminar por aqui, eu te peço. Se inscreva no canal, compartilhe e dê um like, tá bom? Vamos orar? Amado Pai, hoje, sexta-feira, dia 31 de maio, peço bênçãos sem medidas para mim e para essa pessoa que está vendo o vídeo até agora. Eu te peço, Pai, abençoa-nos através de Salvador e perdoe todo e qualquer pecado que cometemos contra Ti e nosso próximo. Obrigado, Pai, por tudo. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, dentro de algumas horas o sábado vai vir. Para aqueles que podem, vai amanhã numa igreja adventista, converse lá com alguém pedindo o grande comprido para ler, pergunta como é que faz para pedir a escola sabatina. Mesmo que você não frequente a adventista para a escola sabatina, você vai ter um material para você estudar em casa, para você ler, para você entender. Faz um pagamento via cartão de crédito para você receber um ano inteiro de escola sabatina. Esse aqui é o livro gigante, porque como eu uso óculos, a letra é bem grande. Aí eu acabo comprando assim grandona, mas tem a revista comum, pequenininha, tá? É isso aí, gente. Sejam abençoados. Não permito que a mulher ensine e nem que tenha autoridade sobre o marido, ou em alguns versículos da Bíblia
dependendo da tradução, homens. Lembrando que toda mulher, como qualquer criança, como qualquer idoso, como qualquer homem, a obrigação dela é de pregar o evangelho, mas a autoridade e ensinar dentro da igreja evangélica, católica, muçulmana, Testemunho de Jeová, Adventista Sétimo Dia ou qualquer outra que tenha a Bíblia como base, não pode, é proibido. Entendam isso, vocês mulheres. Para que você venha entender o significado de Elohim ou Elohim, tanto no hebraico como no aramaico, significa deuses. Isso é paganismo. Se você ama ao Criador e ama ao Salvador, você tem que aprender e entender o que é paganismo. Deixa de fazer idolatria a Satanás dentro das igrejas, acreditando que está adorando a Cristo. Aprendam. A palavra em aramaico, siríaco ou assírio é assim, como você fala Deus, Aloho, e o restante não sei ler. Mas aprenda que nem tudo que a Igreja Católica põe na Bíblia é para você acreditar e querer falar. Estude mais. É isso aí.